Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Nesta oportunidade, amados irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, eu quero falar sobre a divindade e a encarnação do corpo de Jesus. Tá? O mistério da encarnação representa a cumplicidade perfeita entre a soberania divina e a redenção humana. Ao falar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a teologia cristã defende a união hipostática, que é a união da divindade plena com a humanidade plena em uma única pessoa divina. O corpo de Cristo Jesus não foi uma ilusão, como fala o docentismo, nem um involucro temporário, mas uma humanidade real, milagrosa, gerada no ventre virginal de Maria pelo Espírito Santo, preparada desde a eternidade por Deus Pai para cumprir a lei, viver em obediência e expiar a culpa dos nossos pecados na cruz do Calvário. Fazendo aqui esta exegese e hermenêutica central, nós vemos em Mateus capítulo 1, versículo 20, a origem divina da encarnação, que diz: enquanto ele tinha isso em mente, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A exegese e o termo grego desta passagem, ou seja, o que nela foi gerado, to em autem genetem, o verbo grego empregado é genaon. No particípio aorístico passivo neutro significa gerado, nascido ou concebido. Por quem? Por Maria? Não, mas pelo Espírito Santo de Deus. Esta foi a forma genética, a origem, o genaon, ou seja, a geração, o nascimento e o concebimento do Espírito Santo. Ele foi gerado, nascido e concebido pela vontade de Deus no seu espírito. Ou seja, o Espírito de Deus o gerou no ventre de Maria. Refere-se à concepção milagrosa do corpo humano de Cristo pela ação direta e criativa do Espírito Santo, sem intervenção de sêmen humano. A distinção teológica fundamental entre gerado versus criado. Gerado, genaon, do grego, refere-se à geração eterna do Filho na Trindade. Cristo é gerado, não criado, de mesma substância, homonócios com o Pai, e, no tempo, a concepção de sua humanidade no ventre de uma virgem, Maria. Criado, do grego, katizon, refere-se ao ato de trazer algo à tona, do nada, à existência ex nihilo, aplicável à criação do universo e das criaturas, mas jamais à pessoa divina da segunda pessoa da Trindade. Concluindo esse pensamento, o qual eu me aplico e me afeiçoo em estudá-lo, em Cristo, a pessoa divina é eterna, não criada. Ela é gerada. A humanidade foi gerada, a humanidade de Cristo Jesus. Genetem, do grego, que é a forma virgem no ventre de Maria pela virtude do Espírito Santo. E fazendo esta hermenêutica, eu quero dizer que a concepção virginal gerada, ou seja, ela garante que Jesus nasceu sem a herança da culpa do pecado original de Adão, que estendeu-se a toda a humanidade, a toda a descendência, transmitida pela semente do próprio Adão. Ao mesmo tempo que assumiu a verdadeira carne humana, a partir da substância a qual Deus criou Jesus Cristo, e não, aliás, podemos que foi gerado, não criado, né? Ou seja, Deus gerou Jesus Cristo de sua própria essência e não de substância de Maria, certo? Em Hebreus capítulo 10, versículo 5, nós temos aqui praticamente o checkmate, né? Ou seja, não é praticamente, é o checkmate mesmo, neste jogo de hermenêutica e exegética teológica. O checkmate para isso é Hebreus capítulo 10, versículo 5. Ou seja, o corpo preparado para o sacrifício. Né? Que diz-nos, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Aqui é o próprio Jesus falando, né? Este mistério de sua encarnação e divindade. Jesus aqui, 100% homem, 100% Deus. Né? Como em Colossenses também. E nessa exegética, ao entrar no mundo, diz, eis ser chomenos eston cosmo legei. Ou seja, apresenta o Filho eterno declarado voluntariamente. Jesus se declarando aqui, né? Na sua submissão ao plano redentor ao assumir a natureza humana. Mas um corpo me preparaste. Soma de katekison moi. Ou seja, refere-se ao corpo físico real de Jesus, instrumento da obediência sacrificial.
Jesus foi a própria oferta, a própria oferenda do sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de João capítulo 1, versículo 29. Ele é a própria oferta do sacrifício. Ele é o Cordeiro imaculado de Deus para tirar o pecado da humanidade. Jesus veio como sacrifício expiatório de todos os nossos pecados. E esse sacrifício, essa oferta, ele próprio significa equipar, ajustar ou preparar perfeitamente para um propósito específico. Pois Deus projetou e capacitou o corpo do Filho para cumprir plenamente as exigências da lei. O propósito de Deus é um novo corpo, o qual ele preparou desde a eternidade. Este corpo divino, santo, puro, sem mácula do pecado. O problema textual de Salmos 40, versículo 6 e 39, versículo 7 da Septuaginta, nós vemos esse texto massorético, né, que em hebraico quer dizer Osnaim Kalitanli, orelhas perfuradas abristes para mim, simbolizando a obediência e servidão voluntária de Cristo Jesus. A Septuaginta, grego, soma de katetissomoi, que quer dizer, mais um corpo me preparaste. A resolução exegética, o autor de Hebreus adota a Septuaginta sobre a inspiração do Espírito Santo. A tradução grega utiliza uma sinédoque, a parte pelo todo. Perfurar as orelhas para a obediência traduz-se no oferecimento do corpo inteiro para cumprir a vontade do próprio Deus, do próprio Pai. Jesus Cristo diz que vim não para cumprir a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Essas passagens bíblicas paralelas sobre a encarnação de Cristo Jesus, eu vos quero aqui fazer menção de 11 delas, na tradução e interpretação ARA, para conectar Mateus 1:20, né, e Hebreus 10:5, tanto quanto Hebreus no comprimento de Hebreus 10:10, que é o comprimento de Hebreus 10:5 e de Mateus 1:20. Ao restante das Escrituras, analisaremos aqui 11 textos fundamentais na versão Almeida, revista e atualizada. Quero começar por João 1,14. O verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Essa exegese, carne, ou seja, sarques, denota a fragilidade e a realidade da natureza humana. Habitou, esquenosen, significa literalmente armou sua tenda, evocando o tabernáculo do Antigo Testamento. E dentro desta hermenêutica da divindade eterna, passou a habitar em uma estrutura humana real, tornando-se e mostrando Deus visível e acessível aos homens. Em Filipenses capítulo 2, ao versículo 6 ao 8, diz-nos, pois ele, substituindo em forma de Deus, né? Ou seja, e ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o seu ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ora, a parte exegética dessa passagem, forma, né, morfem, refere-se à essência exata de Deus, esvaziou-se, ekenosin. Não significa perder a divindade, mas acrescentar a natureza humana e humilde de Jesus. Dentro desta hermenêutica, a encarnação foi um ato voluntário de condescendência divina, a qual o Rei da Glória assumiu a condição de servo. Colossenses capítulo 2:9 diz, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus, encarnado, mas divino. Nele há a divindade de Deus, ou seja, Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Colossenses 2:9. Fazendo essa exegese corporalmente, sonatikos, do grego, que quer dizer ênfase, que a divindade habita na pessoa de Cristo de maneira física e permanente, mesmo após a sua morte e ressurreição. Dentro dessa perspectiva, o corpo de Jesus é morada definitiva da plenitude de Deus, refutando qualquer gnosticismo, qualquer pensamento filosófico dos gregos ali em Atenas, dos filósofos daquela época, aonde a gnose procurava influenciar o pensamento cristão, que considere a matéria intrinsecamente má. Era o pensamento gnóstico. Eles diziam que o espírito era bom, mas que a matéria era mal, né? Quanto ao corpo de Cristo, né,
isto está completamente isolado, tanto quanto o corpo de toda a humanidade. Porque diz que Deus viu que tudo o que ele fez era bom. Né? Então, os gnósticos estão completamente equivocados. Hebreus 10:10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, o cumprimento de Hebreus 10:5, né, é Hebreus 10:10. Hebreus 10:5, a oferta do corpo, pros fora tol somatos, consuma o sacrifício perfeito e definitivo, epapax, o efapax, uma vez por toda. Ora, o corpo de Jesus, preparado por Deus em Hebreus 10:5, teve como destino final ser oferecido no altar da cruz para o sacrifício e a santificação eterna dos crentes. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele participou igualmente para que, por meio da morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Né? Desta forma, participou meteshem, o grego que quer dizer indicar que Cristo assumiu exatamente a mesma natureza humana de carne e de sangue, aimatos kai charkos, né? Para destruir o poder da morte e representar a humanidade, né, era judicialmente e teologicamente necessário que o Redentor partilhasse da mesma natureza dos remidos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, pregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Né? Mas nos lembrar aqui, Isaías 53:5. Essa exegese de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ou seja, em seu corpo, no corpo de Jesus, em tos somati autore, destaca a substituição penal física. O julgamento do pecado ocorreu na carne de Cristo. A expiação não foi apenas uma transação espiritual abstrata, mas um sacrifício físico de dor, sangue e morte real. Vemos em João capítulo 2, versículo 19 ao 21, a seguinte passagem hermenêutica que nos diz, respondeu-lhe Jesus, destruirei este templo e em 3 dias o reedificarei, ou reconstruirei, Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este templo. E tu em 3 dias o reconstituirás? Ele, porém, Jesus estava referindo-se ao templo do seu próprio corpo. Jesus substituiu o edifício do templo de Jerusalém. Ele é o templo do seu corpo. Ele é o próprio Deus encarnado, Emmanuel, o Deus que está conosco. E o templo do seu corpo, tol, naol, tol, somatos, auto. Ou seja, o corpo encarnado de Cristo é o verdadeiro ponto de encontro entre Deus e os homens. E sua ressurreição é a reconstrução deste templo glorificado. Falando de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne e foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, criado no mundo, recebido na glória, manifestado na carne, epaneroten, em Shakti, declara a revelação visível da segunda pessoa da Trindade na história humana. A encarnação é o centro do mistério da piedade, fundamentando toda a pregação e fé da Igreja Universal, ou seja, da Igreja Universal de Cristo Jesus. Lemos agora 1 de João, capítulo 4, versículos 2 e 3, diz-nos, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Vendo isso, né, veio em carne, em Charity Eleritotato, exige o reconhecimento da plena e real humanidade física de Cristo Jesus. A negação da encarnação real do corpo de Jesus é a marca teológica da heresia e do espírito do anticristo. Vejamos Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o sagrado que há de nascer será chamado Filho de Deus. A ação do Espírito Santo aqui, ou seja, a pneuma hagion, é descrita como um ato criativo e protetor sobre o ventre de Maria, aonde, assim, foi gerando o sagrado Tol Hagion. Conecta-se, então, diretamente a Mateus 1,20, confirmando que a concepção do corpo de Jesus foi a obra divina, pura, isenta de depravação moral. Gálatas 4,4. Quero falar aqui dessa 11ª passagem bíblica, onde nós estamos aqui
falando sobre a encarnação e a divindade do corpo de Cristo Jesus. Então, Gálatas 4:4 diz-nos: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Vejamos então. O que significa dizer nascido de mulher? Demonstra que ele derivou sua humanidade de uma mãe humana real, cumprindo a promessa da semente da mulher de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esta hermenêutica mostra o cumprimento exato do tempo profético, que em Cristo, o Filho Divino, assumiu a sujeição à lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Né? Dentro dessa expectação, existiu o sistema levítico e o sistema do corpo de Cristo, que é o cumprimento, no caso, de toda a lei. Como fala Paulo aos Romanos, sabe, pois, que Cristo Jesus é o cumprimento de toda a lei. Esses aspectos do sistema levítico, nós temos aqui Hebreus 10, de 1 ao 4, e o corpo de Cristo, Hebreus 10, 5 e Hebreus 10, né? E Mateus, capítulo 1, versículo 20, que é a origem do sacrifício, animais terrestres e imperfeitos. Já o corpo gerado pelo Espírito Santo é preparado pelo Pai, ou seja, natureza de Deus, ou seja, da mesma essência, um corpo divino e um corpo extremamente aonde estava as duas naturezas, humana e divina. É a sombra dos bens vindouros, realidade e substância divina e humana de Jesus, por meio da expiação de sangue, não de touros e de bodes, mas pelo próprio sangue do corpo de Cristo, do homem, Deus, sem mácula, do pecado. E diante disso, os sacrifícios diários, anuais, repetitivos, oferecidos, uma única vez foi o corpo de Cristo, Pax. Ele foi a eficácia, a cobertura não temporária, mas lembrando que Jesus Cristo fez a expiação de todo o pecado, a remoção definitiva da culpa e a purificação da consciência, aonde os pais da igreja, como Atanásio de Alexandria, sobre a encarnação, o verbo, 20, ele diz, o verbo percebeu que a corrupção dos homens não poderia ser abolida, a não ser pela morte. Era impossível, contudo, o verbo morresse sendo imortal e filho do Pai. Por essa razão, ele tomou para si um corpo capaz de morrer, para que este corpo, participando do verbo que está sobre todos, ficasse apto para morrer por todos os homens. Já Irineu de Lyon, em sua obra Contra Heresias, do livro 3º, capítulo 19, e explicação 1, ele diz, se ele não se fez carne, verdadeiramente também não nos remiu verdadeiramente com o seu sangue. Mas se ele se fez verdadeiramente homem, a nossa salvação é real e o seu corpo é verdadeiro. George de Nazianzo, carta, página 101, o Credônio. Ele afirma, aquilo que não foi assumido por Cristo não foi curado, mas o que está unido a Deus é o que é salvo. Se metade de Adão caiu, então metade foi assumida e salva. Mas se a natureza inteira caiu, deve estar unida à totalidade daquele que foi gerado para ser totalmente salvo. Quero mencionar agora o pensamento de alguns escritores, teólogos contemporâneos, como foi Aune Brunnen, Teologia Sistemática, edição Vida Nova. Dizia ele, se Jesus não fosse plenamente homem, ele não poderia ter obedecido à lei de Deus em nosso lugar e nem poderia ter sofrido o castigo pelo nosso pecado como nosso representante humano. Já R6 Pro, em sua obra A Glória de Cristo, edição Cultura Cristã, ele diz, a concepção virginal registrada nos evangelhos garante que aquele que nasceu em Belém não era apenas mais um filho de Adão, mas o próprio Deus Filho assumindo um corpo humano perfeitamente preparado para ser o Cordeiro Pascual. John Stott, A Cruz de Cristo, edição Vida Nova, ele diz, na cruz Deus não colocou a punição sobre a terceira ou uma terceira pessoa inocente. O próprio Deus, na pessoa de seu Filho encarnado, tomou o nosso lugar e assim ele ofereceu o seu próprio corpo como sacrifício substitutivo e perfeito. Quero aqui concluir que essa doutrina da encarnação do corpo de Jesus Cristo, extraída de Mateus 1:20 e Hebreus 10:5, revela a perfeita sintonia dos planos de redenção executado pela Trindade. O corpo de Cristo não foi resultado de vontade humana ou processo natural corrompido, mas foi milagrosamente gerado pelo Espírito Santo e preparado por Deus Pai para um propósito específico. Ele foi a oferta voluntária e perfeita pela salvação do homem.
A substituição dos sacrifícios ineficazes no Antigo Testamento pelo corpo divino humano de Cristo na cruz encerrou para sempre a necessidade de rituais temporários. Hoje temos um Salvador ressurreto que retém sua humanidade glorificada e intercede por nós como o único mediador entre Deus e toda a humanidade. Quero aqui, amados ouvintes da palavra de Deus, fazer uma reflexão, né? Que todos nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e compreender que Deus, Criador do universo, não ficou distante da sua dor. Ele preparou o corpo para o seu Filho e Jesus voluntariamente visitou a nossa carne, sofreu as nossas dores e ofereceu a sua vida no altar da cruz por amor de você, de todo aquele que nele crer, não pereça, mas que tenha nele a vida eterna. Nenhum esforço humano, religiosidade e boas obras podem lavar a culpa do pecado. Desculpa. Apenas o sangue derramado no corpo de Jesus, ou seja, derramado pelo corpo, vertido por Jesus na cruz do Calvário, pode purificar a sua consciência e reconciliar-nos com Deus Pai. Hoje é um dia voltado a uma mensagem salvífica, onde nós devemos nos arrepender de todos os pecados que tenhamos cometidos. E devemos confiar inteiramente na obra consumada de Cristo e entregue a sua vida àquele que morreu, mas ressuscitou e vive para todos sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, Ele te somente louvamos pelo teu insondável amor e pelo teu plano de salvação. É assim que nós devemos, amados irmãos, agradecermos, porque o Senhor, nosso Pai, Deus da glória, preparou um corpo santo e perfeito para que o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, viesse a este mundo de forma milagrosa e assim como a segunda pessoa da Trindade, a qual ele continua sendo, ele foi voluntário e deixou-se ser humilhado e até a morte. Ele foi obediente ao Pai em tudo e em todas as coisas. Nós acreditemos na encarnação e na divindade de um corpo, o qual foi preparado por Deus na glória, de Hebreus capítulo 10, versículo 5, no cumprimento de Hebreus capítulo 10, versículo 10, dentre outras passagens aqui já comentadas. Eu gostaria aqui de expressar a minha profunda gratidão ao Deus triuno por sua inestimável graça revelada na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, né, e leitores e dedicantes, né, do exame zeloso das Escrituras Sagradas, a você que gosta e que ama esta palavra do Senhor Jesus, né. Nós queremos aqui deixar o nosso abraço, o nosso carinho, e vos peço que você possa deixar o seu like, fazer seu comentário e também compartilhar esta humilde mensagem a quem você acha que deve compartilhar. E, se possível, também se inscreva no nosso canal Rubens Carlos, Doutrinas Bíblicas e a Fé Cristã. Fazemos isso aqui, tudo para a glória e honra do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não para querermos nos engrandecer ou aparecer, mas de fato zelar, pregar e evangelizar aqueles que estão carentes de conhecer a sã doutrina da palavra de Deus. É com muita afeição que nós fazemos cada vídeo, cada áudio, transformamos em vídeos e, pela graça de Deus, eu peço aqui a sua ajuda em nos ajudar neste canal com esta tão humilde obra de evangelização. A paz do Senhor Jesus a todos e um abraço fraterno do evangelista Rubens Carlos.